fato é que essa via médica ajudou a mudar os estigmas, a percepção pública, o mainstream, o entendimento sobre o que são essas substâncias. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe e esse é o Cannabis Hoje Pode, o podcast que te deixa por dentro do que realmente importa com análise e contexto. São conversas sobre os rumos do setor, empreendedorismo, inovação, além dos bastidores da cena, com os especialistas que mantêm esse universo aceso. Aqui você escuta coisas que não ouve em nenhum outro lugar. Fica comigo que eu já volto. Você já percebeu como a medicina canabinoide evoluiu nos últimos anos? Pois é, e em 2026 a USA Hemp Pharmaceuticals continua puxando essa transformação. Mais do que produzir medicamentos derivados de cannabis com rigor farmacêutico, rastreabilidade completa e cultivo orgânico certificado no Oregon, a USA Hemp está redefinindo como médicos e dentistas se conectam com o conhecimento. Na comunidade científica da USA Hemp, além de conteúdo técnico aprofundado, os profissionais têm acesso a discussões clínicas conduzidas por especialistas, biblioteca atualizada com evidências internacionais e encontros mensais que mostram na prática como a terapia canabinoide está ampliando possibilidades terapêuticas em diversas áreas. É um espaço pensado para quem quer prescrever com segurança, compreender melhor cada canabinoide e participar de um ecossistema que prioriza ciência, ética e resultado. Se você é profissional da saúde e quer fazer parte dessa evolução, acesse usahempbrasil.com e entre em contato com o time técnico. USA Hemp Pharmaceuticals. Ciência aplicada, formação contínua e cuidado que transforma. Nós temos a ayahuasca em Retiro Urbano, Jurema no Sertão, pesquisador da USP que toma ayahuasca no fim de semana e volta na segunda-feira para o ensaio clínico. O México tem a maior flora de substâncias psicoativas do mundo e mesmo assim os países latinos ainda ficam de olho nos Estados Unidos, esperando que o FDA dê o sinal verde para colocar em prática a medicina que a gente já conhece há séculos. No episódio 109 do Cannabis Hoje Pode, eu converso com a Bia Labate, antropóloga brasileira e fundadora do Chacruna Institute nos Estados Unidos, que há décadas faz a ponte entre o norte e o sul global, sem se render nem a esse complexo de inferioridade, nem ao seu oposto, aquele messianismo psicodélico que coloca os povos originários no papel de salvadores da humanidade, o que, segundo ela, é a nova roupa do colonialismo. Aperta o play que passou da hora de o sul global deixar de pedir permissão e finalmente libertar a sua raiz psicodélica. Então, Bia Labate, seja muito bem-vinda ao Cannabis Hoje Pode. Oi, Anitta. Oi, pessoal. Abraços aqui da Califórnia. Obrigado por me receber hoje com vocês. Obrigado você por estar aqui em plena semana anterior a um evento super importante que a gente vai falar a respeito logo. Então, Bia, já quero começar acelerada, porque você, sendo uma pessoa que vive há décadas nos Estados Unidos, trabalhando com psicodélicos e muito conectada com o que tem acontecido nesse mundo, eu não posso deixar de começar esse papo sem te pedir uma análise, resumindo, né, onde é que a gente está nesse exato momento. Então eu te peço uma fotografia do universo dos psicodélicos by Bia Labate. Bom, pergunta difícil, né? Não é tão fácil fazer um resumo. Só para esclarecer, eu não moro faz décadas aqui, eu moro faz 9 anos. Antes eu morava no México e antes na Alemanha, basicamente uma acadêmica pulando de emprego em emprego, tentando a vida em diferentes universidades, até chegar aqui, onde, ao invés de continuar minha carreira acadêmica, eu criei uma ONG
tentando fazer esse mesmo tipo de trabalho que eu já fazia antes na universidade, mas a partir de uma ONG. Então, a gente faz o que eu chamo de uma espécie de trabalho para-acadêmico. A gente tenta criar uma antropologia mais aplicada, mais com um impacto mais imediato e tenta tornar o conhecimento acadêmico mais acessível para uma população mais ampla. Então, a gente tenta fazer essa mídia, entre essa espécie de meio de campo entre um conhecimento acadêmico muito hermético, muito obscuro e inacessível, caro, às vezes cheio de jargão, e um conhecimento mais da comunidade, de raízes, de diferentes grupos, de diferentes populações, e um conhecimento da mídia, né, da mídia oficial. Então, uma espécie de balanço, de mescla, de combinação, de intersecção entre esses diferentes tipos de conhecimento. Então, agora, o campo psicodélico tinha esse campo fortemente balizado por um conhecimento biomédico, que é um conhecimento dominante, hegemônico, e havia uma grande aposta, vamos dizer assim, no cavalo da medicalização, que era a ideia de trazer o êxtase, né, o MDMA, como terapia assistida para o tratamento de estresse pós-traumático. E esse caminho foi uma espécie de convenção entre vamos dizer assim, as pessoas com poder e recursos fizeram esse acordo que a melhor maneira de avançar os psicodélicos seria através dessa via médica. E essa aposta teve um grande empecilho, que foi quando o FDA, que seria um equivalente da Anvisa, mais ou menos, rejeitou a aprovação do êxtase para o tratamento do estresse pós-traumático em agosto de 2024. E aí houve uma espécie de retração do campo. Então, o campo vinha com um agito, uma hype, né, um boom de investidores, de retiros, de clínicas, de startups, de companhias farmacêuticas, e teve uma espécie de retração. Então, agora é um momento de suspensão. Ainda acredita-se que o campo vai conseguir avançar a via médica, mas o que a gente vê é que os principais maneiras de usar os psicodélicos ou as plantas, tem uma discussão sobre a terminologia, são os usos reais, os usos que já acontecem, os usos em comunidades. Então, os usos por diferentes grupos, os usos coletivos, os usos em casa, em diferentes cenários, além de um certo uso regulamentado em alguns estados, que é minoritário ainda também, mas tende a crescer. Então, por exemplo, os estados de Oregon e Colorado já têm esses tipos de uso. Então, o que existe é ainda uma aposta nessa via médica, esperando-se que talvez o FDA aprove algum tipo de uso médico, talvez com menos influência de uma terapia, talvez com um apoio terapêutico mais difuso, mas ao mesmo tempo um crescimento continua-se potencialmente em expansão. Certamente retraiu muito e teve uma diminuição, teve um baque, mas a tendência é crescer, porque a gente sabe que essas substâncias têm um apelo muito grande para a saúde mental, e a questão da saúde mental é muito dominante no mundo inteiro. A carência de tratamentos, a carência de alternativas. Então, existe uma expansão desses usos reais, existe uma tentativa de inversão, de investimento nos usos clínicos, e existe uma expansão dessas potenciais vias de regulamentação oficial. Eu achei que ficou bem completo, sobretudo porque, assim, né, no ano passado o Kennedy deu um anúncio que tinha me deixado muito animada, né, depois dessa queda nas expectativas com o FDA e o MDMA, o Kennedy veio falando que já tinha, que talvez fosse se liberar alguma coisa até o final do ano passado, e aí eu fiquei até nessa expectativa, não rolou. E eu queria até te perguntar, assim, você acha que tem, assim, uma chance? Porque o Kennedy parece que ele tem e ele tá cuidando da saúde dos Estados Unidos, né? E parece que ele tem uma simpatia pelos psicodélicos. Então eu queria saber se você, de repente, tem alguma informação de bastidor
sobre essas futuras aprovações aí que talvez aconteçam antes do que a gente espere. De bastidor, lá do nível de dentro lá das máfias do governo. Bastidores Estados Unidos. Sim, dos bastidores da máfia do governo Trump, não exatamente, mas assim, de dentro dos Estados Unidos e dos bastidores do movimento psicodélico, eu acho que é a pergunta que todo mundo está se fazendo, né? Eu vejo que tem muita gente no movimento psicodélico que ficou muito animado com as declarações do Kennedy. Ele é meio maluco, né? Ele é, por exemplo, contra vacinas, ele abraça várias causas esquisitérrimas e, paradoxalmente, algumas são boas. Por exemplo, a questão da alimentação, ele questiona muito esse sistema, né, fast food, todas as merendas e os psicodélicos também, ele também tem uma abertura. Então, assim, eu vejo que tem pessoas que ficam entusiasmadas com essa mini bolha, né, que ele abre uma abertura para uma agenda mais progressista com os psicodélicos, e aí tem muitas pessoas que acham isso bastante relevante, considerando o desastre de toda a agenda dele e do governo Trump em maior escala. Então, assim, o entusiasmo é relativo. Eu acho que existe uma curiosidade, existe uma esperança, e as pessoas também, muitas pessoas entendem que é um governo problemático, mas às vezes as coisas não acontecem de maneira linear. Outra coisa paradoxal com esse governo Trump são os direitos religiosos, porque eles têm muitos aliados, né, com um cristianismo bem conservador, evangélico, de direita, mas paradoxalmente apoiam muito a liberdade religiosa. Então, existe também uma mini bolha de esperança para avanços dos usos religiosos dentro da agenda desse governo, o que mostra que a política é um xadrez e o mundo é complicado e complexo. Então, eu acho que está por ser definido. A outra questão, a grande questão, é se o FDA vai tentar tirar esse apoio terapêutico, o modelo de 2 terapeutas, né, e talvez deixar uma coisa mais solta, assim, mais genérica, do tipo, algum tipo de apoio terapêutico, entre aspas, que é uma coisa que também divide muitas pessoas, especialmente os terapeutas, porque é como se fosse um outro dos paradoxos. Claramente, a substância em si tem muito menos potencial do que a substância acompanhada de algum tratamento terapêutico. Mas todo o modelo do FDA é essa ênfase na substância, na farmacologia. É como se você tivesse aquela substância com aquele efeito. A pílula mágica. Então, o elemento terapia é mais difícil de entender, medir, quantificar, manusear. Então, tirar a terapia seria uma maneira de deixar esse modelo mais simples. Então, o que é melhor? Conseguir esse modelo mais simples da substância apenas, ou tentar manter a terapia, que, na verdade, todo mundo que está envolvido nesse campo sabe que é totalmente fundamental, que é muito importante. Então, são coisas que ainda estão por se esclarecer. Agora, você falou que ficou combinado entre quem tem dinheiro que deveria ser pela via medicinal a liberação dos psicodélicos. Você está de acordo com isso, Bia? Ou você acha que tem espaço para que haja um movimento que não seja medicinal, assim, necessariamente? Bom, esse negócio de acordo é como se fala em inglês. It's above my pay grade, né? Tá mais alto do que o meu salário. Quer dizer, esse foi um acordo dos milionários, dos poderosos. Há algumas décadas atrás, até tem relatos de que talvez nos anos 80, essas elites desse movimento psicodélico fizeram essa aposta conjunta. Então é como se eles estivessem lá, cada um apostando num cavalinho. Um dos jeitos de olhar é que esse cavalo da ciência, ele já cumpriu de alguma maneira o papel, ou ele teve um importante papel. Independente do que a gente concorde, ou goste, ou queira acreditar, o fato é que essa via médica ajudou a mudar os estigmas, a percepção pública, o mainstream, o entendimento sobre o que são essas substâncias. Porque a gente sabe que tanto as plantas sagradas ou as substâncias sintéticas alteradoras de consciência, e tem toda essa briga de nomenclaturas, mas enfim, elas são altamente estigmatizadas, patologizadas, demonizadas, criminalizadas. Então essa ideia, essa mensagem de que essas plantas não são, ou substâncias não são perigosas e alucinógenos que deixam as pessoas loucas, mas sim são ferramentas terapêuticas que têm um poder de cura, é muito forte. Isso também pode ser visto
com a cannabis. Eu tenho certeza que você sabe bem mais do que eu, porque a sua pegada, pelo que eu entendo, é bastante a cannabis, né? O movimento da cannabis medicinal abriu as portas para um movimento de uma legitimidade geral. Então, um jeito de olhar é que a ciência, vamos dizer assim, esse cavalo não atravessou não ganhou em primeiro lugar, mas ajudou a mudar o curso dessa corrida. Então, a sociedade mudou. Por exemplo, eu mesma, na minha própria trajetória, posso te dizer de primeira mão, quando em 2010 eu procurei o MAPS e falei que eu achava que deveria ter um track, né, um segmento dentro do Congresso que falasse de ayahuasca, de plantas, de indígenas, de cerimônia, de ritual, de religião, de sul global, de vozes de antropologia. E assim, esses assuntos eram bem ridicularizados. As coisas que a gente ouvia eram assim, barbaridades. Eu vou propor um historiador para falar da história dessas substâncias. Aí a resposta: história é coisa do passado. Vamos olhar para frente. Quem precisa de história? E assim, todo esse conhecimento era considerado Uau. uma coisa meio assim bobinha, meio infantil, Menor, uma coisa claro. assim, meio de hippie, uma coisa meio constrangedora, uma coisa meio de uma curiosidade, aquela coisa, né, infantilizada, tipo, vocês vão servir o chazinho lá, não sei o quê. Então a gente conseguiu, através do nosso ativismo, incluir no próprio congresso do MAPS, que só tinha 2 tracks, um era o biomédico e o outro era interdisciplinar. O interdisciplinar era meio uma segunda categoria de tudo que eles não conseguiam caber no cabia. primeiro. E a gente criou um terceiro track, que eu até publiquei depois um textinho sobre isso num journal internacional com a minha atual esposa, que eu conheci nesse congresso. Esse foi sempre a essência do meu trabalho, ser uma antropóloga que fala para os conhecimentos biomédicos, para as instituições médicas, da importância do contexto, da importância do coletivo, da importância da comunidade, da importância dos territórios, das populações, das tradições, dos ritos, das práticas, das raízes, dos idiomas, etc. Eu acho que hoje tem muita gente apostando não no uso clínico, mas, por exemplo, nos usos religiosos. Esse é um outro jeito, porque tem muitas pessoas que o objetivo delas é fazer esse mainstreaming dos psicodélicos. Esse não é o meu objetivo e não é o objetivo do Chacruna. E nunca foi? Não, a gente nunca teve essa pegada, queremos fazer o mainstreaming dos psicodélicos. A gente nunca achou que a gente tem um dever, vamos dizer assim, de ficar espalhando o uso dessas substâncias e de ficar tentando convencer todo mundo que essas substâncias são salvadoras, que essas substâncias vão trazer a cura. A gente faz uma variação muito mais sóbria e muito mais solene, que é o seguinte: a gente luta pelos direitos das pessoas que querem usar essas substâncias, das pessoas que se sentem beneficiadas por essas substâncias, das pessoas que têm um chamado para usar essas substâncias. Então a gente não quer que essas pessoas sejam criminalizadas, patologizadas, ridicularizadas, perseguidas, etc. Mas não é a nossa tarefa ficar expandindo, tipo, vamos tentar achar uma celebridade e pedir para ele divulgar. A gente pode engajar uma celebridade se for importante nessa luta, mas não é uma coisa, vamos dizer assim, messiânica, missionária, de ficar espalhando o uso. Então, agora, um outro jeito das pessoas que estão interessadas em fazer o mainstreaming é através da via religiosa. Por quê? Vamos dizer assim, os psicodélicos estão entrando dentro das religiões, das grandes religiões monoteístas, cristianismo, islamismo, judaísmo. Então, vamos tentar levar os psicodélicos para as comunidades religiosas. Então, existe uma aposta, né, de que essa é uma outra via de mainstreaming. O Chacruna agora, por exemplo, a gente criou um treinamento para líderes religiosos, que é para dar um basicão para eles, sobre os básicos, né? Então imagina você tá lá no jantar de Thanksgiving, que para eles é quase mais importante que o Natal, é a grande celebração, vamos dizer assim, né, de todas as famílias. Aí a avó pergunta alguma coisa, e aí o neto fala, eu tô tomando não sei o quê. A ideia é de que essas conversas sejam mais naturalizadas, menos estigmatizadas, menos do que um tabu.
E a outra via que também existe uma aposta é a via do acesso regulado, que é essa via dos estados, que daí também tem toda uma briga. Algumas pessoas acham que é uma via revolucionária e é a solução, e outras pessoas acham também que é uma via ainda muito limitada, com muitas restrições, com custos altíssimos, que é uma discussão paralela que existe no mercado da cannabis, que eu acho que você deve ser familiar. Sim, sim. Tem um acesso, mas para quem, né? Para quem já tem dinheiro. Agora, Bia, você falou você trouxe isso dos povos originários e tal, que vem muito, que você traz isso de há muito tempo. E justamente é uma preocupação que a gente tem visto, né? De incluir os povos originários na conversa psicodélica. Mas isso é uma preocupação relativamente recente. E aí eu queria ver com você, quando é que foi que esse assunto começou realmente a ganhar força, né? Quando é que mudou de ser ridicularizado para realmente, vamos ouvir isso, vamos colocá-los na roda. Teve algum episódio assim específico que despertou essa onda? É um trabalho em progressão, né? Eu acho que não tem ainda uma coisa que se pode dizer, isso agora é assim. Eu acho que é uma luta permanente. Por um lado é totalmente óbvio, por outro tem que ser dito de novo, repetidamente, de novo. Então, assim, depende dos interlocutores. Eu acabei de escutar por alguns amigos, lideranças indígenas, que eles tiveram um paper rejeitado num congresso, assim, mainstream, né, psicodélico aqui nos Estados Unidos, recentemente. Então, assim, ainda depende. O nosso colega Mazateco, que foi participar de um congresso, uma colega americana quis dar um título para ele de pesquisador afiliado a uma universidade, porque achava que se ele fosse apresentando só como um mazateco, um historiador, doutor com um título lá do México, não ia ser respeitado. Então depende dos círculos ainda. Existem alguns ambientes bastante fechados que não têm a menor interesse, a menor respeito por esses tipos de saberes, por tradições, e tem todo um estigma. E também, por exemplo, se você for ver a burocracia em instituições brasileiras, quando a gente fazia os nossos eventos, congressos, para você conseguir financiamento de CAPES, CNPq, tradicionalmente, assim, você consegue financiar um doutor, mas se não tem doutorado, não vai conseguir financiamento. Então, são estruturas muito profundas. Totalmente. Agora, Bia, tem uma tendência do campo psicodélico sobre o qual você, inclusive, falou numa entrevista que eu li sua para Double Blind, que é de tratar os povos indígenas como salvadores da humanidade, né? Messias de uma nova era. E eu achei isso bem corajoso da sua parte e queria aprofundar nesse pensamento, né? Como reconhecer a parte que cabe aos povos originários nessa história, só que sem cair nessa armadilha de achar que são salvadores. Infelizmente é verdade, né? É uma coisa que acontece. Eu acho que esses discursos meio messiânicos, meio salvacionistas, essas coisas muito binárias, elas são um jeito mais fácil, né? É um jeito mais curto, é um atalho. Claro. Ou é isso, ou é o oposto disso, ou é o contrário, né? Ou é o que está mais longe, então fácil de classificar. É como um pensamento binário simplificado. É uma mensagenzinha, um pacotinho mais fácil de digerir. Mas perde a nuance, perde o pensamento crítico, perde a capacidade de ver o espectro, de ver o cinza, né? Então, assim, a gente no Chacruna, a gente é totalmente apegada a sul global, mulheres, gays, minorias, latinos, imigrantes, indígenas, negros. Então, a gente tem essa ênfase nas minorias, que na verdade são as maiorias, né? As maiorias numéricas, né? E a gente tem essa ênfase em contar essa história a partir dessas outras narrativas, dessas outras visões, desses outros lugares. Então a gente questiona o reducionismo biomédico, a gente questiona a dominação da ciência como forma hegemônica do saber, mas a gente não está demonizando a ciência, a gente acha que tem um espaço para a ciência também. A gente celebra a ciência, a gente tem cientistas nos nossos quadros e a gente respeita o saber acadêmico, a gente respeita a necessidade de ciência. A gente é contra a dominação e a hegemonia da ciência. Então, a gente reconhece esse desnível de saberes, essa
desproporção entre um tipo de conhecimento e o outro, e a gente eleva e celebra essas minorias. Mas a gente também abarca a ciência. Então, a gente tem um pensamento crítico sobre a ciência, mas a gente também tem um pensamento crítico sobre essas minorias. Então, a gente celebra essas minorias, a gente acha importante, mas a gente também não vai começar a fazer o oposto, que é ficar idealizando, endeusando. E assim, tem que falar também de aspectos problemáticos. No mundo da ayahuasca existe uma tremenda de uma comercialização. Então, assim, existe um ataque forte à ciência, mas e aquele ataque à comercialização e à mercantilização da ayahuasca? E aquele ataque ao problema de questões que também são presentes em populações indígenas, como questões de abuso sexual, de falta de respeito com regras básicas, né? Enfim, existem líderes indígenas que também são problemáticos, também existem agendas de ganhar dinheiro que não dividem esse dinheiro entre todos. Existem 1000 problemas para serem abarcados. Então, a gente está procurando falar de todo esse espectro. A gente quer criar um diálogo que inclua múltiplas perspectivas, inclua umas perspectivas que são críticas e que têm essa oportunidade. Claro que ao fazer esse diálogo, você tem que reconhecer que não é um diálogo feito de uma maneira horizontal, é um diálogo que parte de uma diferença de poder muito grande. Então, não é todo mundo igual, né? Ali sentadinho na mesa. Existe séculos de opressão. Então, criar todos esses diálogos de uma forma sofisticada é parte da tarefa, é parte da inclusão. E a gente também sabe que existem alguns intermediários, né, da questão indígena, tanto indígenas quanto não indígenas, que acabam usando essa relação como arma, como um escudo para autopromoção, como uma forma de dominação, como uma forma de protagonismo, com uma agenda opressora em relação a outras pessoas. A gente vai agora para o intervalo, mas daqui a pouco a gente volta para continuar esse papo com a Bia Labate. O Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal é o principal evento da América Latina dedicado a discutir o presente e o futuro da cannabis. E é claro que eu vou estar lá. Com diversos módulos e trilhas científicas, o evento reúne pesquisadores, profissionais de saúde e autoridades para discutir avanços científicos, regulatórios e clínicos do setor. O congresso acontece no Transamérica Expo Center, de 21 a 23 de maio, das 9 da manhã às 7 da tarde, com palestras, painéis e especialistas nacionais e internacionais para você fazer o seu networking. Participar do congresso é acessar conhecimento científico atualizado, networking qualificado e as principais tendências que estão moldando o futuro da cannabis medicinal e do cânhamo industrial no Brasil e no mundo. E aí, nos vemos lá? Acesse congressocannabis.com.br e garanta o seu ingresso. Estamos de volta com a Bia Labate, que tem feito a ponte entre a psicodelia do Norte e do Sul global. E, Bia, você estando justamente nessa intersecção entre a América do Sul e a América do Norte, eu quero muito saber como é que é a sua percepção sobre as tensões, as particularidades dos psicodélicos na relação entre Norte e Sul global. Eu acho que o Sul global tem uma tremenda de uma potencialidade com relação ao Norte. Porque esse fato, por exemplo, o Brasil, né? O Brasil e o México, dois países. O Brasil, morei no Brasil até os 38 anos de idade e eu morei e trabalhei 8 anos no México. Então, são dois países que eu tenho relações históricas e um carinho muito profundo. O México tem a maior flora e fauna de substâncias do mundo. A grande maioria das substâncias vem do continente das Américas. E o Brasil tem toda essa cultura super dinâmica da ayahuasca, de 1000 medicinas da floresta. Então, eu acho que a gente tem, tanto no México quanto no Brasil, e isso acho que dá para estender para a América Latina, essas substâncias, de alguma maneira, são muito mais normalizadas na vida. Embora ainda sejam estigmatizadas dependendo dos círculos, está mais naturalizado, né? Então, eu acho que cria uma cultura muito mais aberta e muito mais dinâmica. Então, um exemplo que eu sempre penso, né? Os
os neurocientistas, os pesquisadores biomédicos no Brasil, eles vão fazer os ensaios clínicos com ayahuasca, mas assim, no final de semana eles vão tomar ayahuasca, o aluno deles é de um grupo de ayahuasca, o outro colega vai num terreiro de Umbanda, o outro vai no Jurema, o outro vai no Candomblé. Eu acho que criam umas situações de pesquisa muito mais férteis, tem muito mais abertura e tem muito mais chance de se criar um diálogo mais autêntico, com mais colaboração. Bia, na semana que vem vai rolar a 3ª edição do Psychedelic Culture, que dura 3 dias e acontece em São Francisco, nos Estados Unidos. E eu tava percebendo que a edição desse ano expandiu muito a programação artística, né? Então tem cinema, performance, instalação, dança. Queria saber se tem uma tese aí, porque parece, de alguma maneira, que você está dizendo que esse campo psicodélico não se resolve só na clínica e no laboratório. Eu sei que a gente já falou um pouco sobre isso, mas eu quero saber se tem uma tese para que tantas artes aconteçam. É isso mesmo, a gente tem um monte de workshop de dança, a gente vai ter um grupo brasileiro que toca tambor, a gente tem 4 filmes, tem uma instalação de arte, tem fotografia, tem parcerias de novas camisetas que a gente lançou com indígenas, tem toda uma série de coisas. Eu acho que, infelizmente, de uma maneira ou outra, a gente acabou o Congresso, só o fato de se reunir já é um ato de resistência política hoje, né? Porque existe um problema de mobilidade com esse governo, existe uma perseguição a imigrantes. Então, se a gente quer falar de ter um balanço mais proporcional entre diferentes formas de saber, só a chance de estar nos Estados Unidos hoje já é uma dificuldade, porque tudo quanto é indígena e população latina tem dificuldade de chegar nos Estados Unidos. E muitas pessoas não quiseram vir, né? Total. Por exemplo, os nossos amigos da Igreja Nativa do Canadá, do Peyote, existe assim um alert, né? Uhum. Das organizações indígenas do Canadá, recomendando os indígenas canadenses de não vir para os Estados Unidos. Ou então uma outra ativista de direitos humanos negra, que a gente ajudou a conseguir o visto, ela tem medo de vir, as pessoas estão com medo. Então só o fato de estar se reunindo é um ato político. E ao mesmo tempo, é um ato político que a gente também não pode deixar de esquecer a necessidade de celebrar, de ter prazer, de se divertir, de estar em comunidade, de estar junto. E a arte é uma maneira muito forte de expressão humana. E é uma maneira que a palavra escrita, e eu falando de uma pessoa que publicou 29 livros, 3 Special Journal Editions, uma CDF que passou a vida num computador publicando livro. Assim, a arte pode atingir rincões da alma que a palavra escrita não atinge. Então, a arte é resistência, a arte é celebração, a arte é prazer, a arte é trazer as pessoas juntas. E aí, se a gente quiser falar o que é um movimento psicodélico? Bom, esse movimento da ciência, ele nasce rejeitando a contracultura, porque toda essa discussão mais mainstream é dizer assim, a contracultura, a ciência estava avançando os conhecimentos, aí a contracultura exagerou e a contracultura ajudou a ter um backlash que proibiu os psicodélicos, mas agora a ciência está mostrando que tem valor. Então não, vamos resgatar essa contracultura que fala de outros valores, que é mais da expressão livre, do comportamento, da dança, das outras ciências, das outras artes, de outras artes orientais, populações indígenas, xamanismo. Isso estava na raiz da contracultura. A gente escolheu o fim de semana do Bicycle Day, que é o aniversário celebrando, né, a descoberta do LSD. E aí, por outro lado, quando a gente fala de uma ciência psicodélica, a gente está dizendo os conhecimentos indígenas estão na raiz dessa ciência. E os conhecimentos indígenas são formas corporificadas, embodied, de conhecimento. Não é uma coisa só mental, né? Só teórica, intelectual. Claro. São saberes do corpo, são saberes que estão no corpo, na pessoa. Então,
o cara que é um daimista, não é só que ele acredita naquela doutrina, ele sabe cantar, ele sabe bailar, ele sabe tocar o maracá, aquilo tem cheiros, aquilo tem movimento, são formas no corpo. É um corpo que traz memória, um corpo que traz território, um corpo que traz raiz. Essas são formas de conhecimento das plantas sagradas. Então, o Congresso procura colocar lado a lado. E foi interessante, né? Porque, por exemplo, alguns acadêmicos tradicionais ficam irados que eles não têm um espaço para dar uma palestra, quando a gente vai ter, por exemplo, uma sessão dedicada aos videogames Runiquim, que é a pesquisa do Guilherme Menezes, que assim, ele está usando a arte em conjunto, parceria com os Runiquins, usando as armas do branco, vamos dizer assim, que é a arte, a tecnologia não indígena, usada a serviço da preservação da memória Runiquim, porque são videogames que estão falando da cultura. E aí convidando, dos mitos de origem, etc., convidando aquele espectador público a participar, a co-criar. Então, toda a experiência do Congresso é pensada dessa maneira, em distribuições de diferentes formas de saber, acadêmico, tradição, sagrado, indígena. As populações no Bay Area têm uma forte presença negra. Oakland é muito revolucionário, são assim, a história, sabe, da contracultura, dos Black Panthers, tem toda uma história local. A gente vai ter um workshop sobre neurodivergência, que é outro jeito de pensar a realidade, o que é normal, o que é razão, o que é certo, o que é o padrão. Então, o Congresso foi justamente pensado nessa pegada, ensinando através da arte. Que maravilhoso. Queria muito estar aí. Vai ser assim, se tiver alguém ouvindo aí dos Estados Unidos, eu diria que vale a pena viajar e estar lá com vocês. Me diz uma coisa, Bia, quais são os painéis, as discussões pelas quais você está mais ansiosa de ver acontecer? Abre aqui pra gente quais são os momentos mais imperdíveis dessa edição. Bom, eu assisti recentemente esse filme, O Espírito do Tatá. É um filme maravilhoso contando sobre o resgate da cultura Yawanawá pelo Tatá, que morreu com 103 anos, que era um pajezão. Então, essa é uma coisa bem legal, e vai estar o Rassul presente, que criou que é neto do Tatá, que aparece no filme. A gente vai ter também um workshop com as maestras Shipibo, são professoras incríveis, que eu já tomei bastante ayahuasca com elas, e são pessoas maravilhosas, maestra Edeline, maestra Laura, e a gente está criando um workshop todo especial, sabe, com cada detalhe. A gente beija com o maior carinho, acaricia cada detalhe desse congresso. Por exemplo, elas vão criar um banho de flores, então a gente está vendo quais são as plantas na Califórnia que têm esse poder energético, que podem ser usadas na ausência de outras plantas que não são aqui da Califórnia, e criar um ambiente ritualístico e sagrado que não envolve o uso da ayahuasca, mas vai ter icaros, vão ter blessings, né, sopladas. Tem todo um esquema. Eu também estou super empolgada com esse workshop de neurodivergência, que é um assunto que também não recebe muita atenção até agora, e eu estou empolgada com esse formato de conseguir novas vozes, né, porque a gente teve um call for abstracts, um call for speakers, a gente recebeu 200 pessoas que queriam apresentar, então são novas gerações, né, são novos tipos de líderes, é a gente criando novos tipos de saberes. O Chacruna, ele plantou vários líderes, plantou várias organizações. É como se a gente fosse um padeiro, que a gente está produzindo pãozinho. O pãozinho é a nossa educação. E todo mundo vai lá naquela padaria comer o pãozinho e se encontrar. A gente continua alimentando essa comunidade, alimentando cada ano, aparecendo novos líderes, novas ideias, novas organizações. E a gente plantou várias das coisas que existem no campo hoje. Essa discussão dos assuntos LGBT, essas discussões de assuntos raciais, de mercantilização, de conservação das espécies, de abuso sexual, de reciprocidade indígena, de vozes do sul global. Então, como eu falo, uma coisa é ficar sempre reafirmando isso, porque ainda não é
predominante, e a outra coisa é pensar esse momento específico, onde a gente tem esse avanço dos usos clínicos, os acessos regulados e os usos comunitários, mas a gente tem que discutir como que isso vai ser feito. Qual que é o acesso, quem que vai ter acesso, quais são os parâmetros éticos, quais são as regras sobre a mercantilização, quais são as regras sobre redução de danos, como que a gente avança os melhores modelos de regulamentação, é descriminalização, é legalização, não é legalização, como que a gente cria esse balanço entre todas essas vozes, ciência, indígenas, populações negras. Então, a gente vai reafirmando várias das coisas que precisam ser ditas. Tem vários outros painéis, eu estou empolgada com várias coisas, mas assim, o que eu mais estou empolgada é a estrutura geral, que é o arco do Congresso, porque a gente também tem um jantar para os speakers, a gente tem um jantar de financiamento do Chacruna, tentando criar uma arrecadação de fundos que envolve toda uma iniciativa, coragem, energia. É uma ONG que está crescendo, a gente tem uma festa que vai ser num espaço brasileiro, queer, é uma tremenda de uma festa gigante, que a gente espera umas 200 pessoas, a gente nunca lançou uma festa nossa assim, pessoal, e aí a gente tem o lançamento dos nossos livros, né, que a gente está lançando um livro novo, que é um livro que chama As Plantas Psicoativas nas Américas, que tenta trazer justamente uma perspectiva mais global, né, para esse movimento, né, colocando várias vozes indígenas, e a gente tem o lançamento da nossa biblioteca psicodélica, já temos 9 livros inteiramente gratuitos no site da Mercado de Letras, e agora estamos publicando o 10º livro, que é o livro com a Sandra Goulart, né, das plantas psicoativas nas Américas. A gente tem uma grande presença indígena, a gente tem a presença da Monica Williams, que é uma psicóloga negra, ativista, uma experta global em temas de acesso racial. A gente continua dando uma pegada muito forte para essa questão racial dos negros aqui. O Chacruna foi lançado a partir dessa parceria minha com ela e com outras lideranças negras nos Estados Unidos. Então ela vem falar, ela é uma pesquisadora, vamos dizer assim, de destaque, ela é a líder, a chairman do board, quer dizer, a principal voz, né, no lançamento do Chacruna. O Chacruna está fazendo 10 anos, então é uma celebração de 10 anos do Chacruna. A gente tem, por exemplo, uma ex-policial e uma agente federal que passou por um grande trauma, né, colaborando com, por exemplo, uma mulher iraquiana que acabou sendo raptada e morreu no serviço. Essa agente, ela vai tomar ayahuasca e ela passa por uma transformação muito profunda entre ser uma representante do Estado que persegue essas formas de saber, essas drogas, mal chamadas drogas, e acaba escrevendo um livro falando sobre moral injury, né? Esse dano moral que é trabalhar para sistemas de opressão, e tem toda uma reaproximação à carreira dela, e ela está lançando esse livro no nosso congresso. Então a gente está lançando vários livros, várias parcerias novas. A gente também está refazendo o nosso site, a gente continua com essa ênfase nos nossos principais valores: justiça, reciprocidade, equidade, e a gente continua cultivando essa experiência coletiva de criar um grupo de pessoas afinadas, né, ajudando a levar isso adiante. Incrível, muito bom. Muito bom esse papo, e antes de terminar eu quero te convidar para os quadros. Bora para os quadros? Bora? Bora. Então, Bia, o que você acha que ninguém tá falando, mas devia? Tem um assunto assim que não tá muito aí
no mainstream, mas que, puxa, faz falta, a gente devia estar falando? Bom, aqui eu vou ter que voltar para minhas raízes, né? Eu namorei com a minha atual esposa secreto dentro do armário durante 9 anos. À distância, 7 anos, e no armário, 9 anos. A gente está juntas há 16 anos. Eu acho que essa questão gay e da autoestima, ela ainda é uma bandeira para mim, assim, principal. Então a gente é um casal lésbico, feminista, a gente levanta a bandeira contra o patriarcado, né? Acho que esse é o assunto ainda da moda, que é um sistema mais forte de opressão, mais que todos os outros, que está na base de várias opressões e que une várias culturas de uma maneira irracional. Então, assim, eu acho que mesmo o universo ayahuasqueiro no Brasil é extremamente masculino, dominado por egos muito grandes e, assim, é um chamado para, eu acho que a gente criar novos espaços liderados por mulheres, com outro tipo de liderança, com outro tipo de jeito de fazer as coisas e com lideranças femininas mais suaves, né? Mais horizontais, mais colaborativas, mais humildes. Eu também estou envelhecendo, já entrei na menopausa, primeiros cabelos brancos. É uma coisa engraçada, né? A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, a coisa que acontece no vizinho. Então eu acho que pensar esse momento da mulher, do envelhecimento e essa transformação que a gente vai virando ancião, vai partindo para a terceira fase da vida, onde a gente é mais um mentor mesmo, um guia dos outros e está cultivando novas gerações, são assuntos difíceis para mim. São transições que eu estou passando e eu acho que é uma coisa que a gente tem potencial. Tem que falar mais disso. Muito bom. E Bia, quando você tá fora, assim, do rolê psicodélico, dos congressos, dos livros e tal, onde é que você tá? O que você curte fazer no seu tempo livre? Bom, aqui eu curto muito a Califórnia, é maravilhoso, tem vários hikes, várias caminhadas, várias paisagens. Tem essa praia terrivelmente fria que não dá para entrar, mas é muito bonita visualmente. Então eu faço muitos passeios cênicos com a minha esposa, com o meu cachorrinho, com o nosso carro que tem tração. Então a gente faz algumas trilhas de carro, a pé, caminhadas, passear com o nosso cachorro, visitar amigos. Gosto também muito de nadar, deveria nadar mais do que eu nado. E, bom, infelizmente comer também é uma coisa que eu adoro, somos gourmets e sempre fazemos várias explorações. A gente também está fazendo um tour de visitas a diferentes formas de igreja. Agora eu estou querendo ir esse domingo vai ter a Páscoa na igreja da Etiópia ortodoxa, aqui perto da minha casa. Já comprei uma saia branca e uma camisa branca. É muito antropóloga, eu tenho um gosto étnico, tanto claro. A gente está indo em vários rituais religiosos, que é procurando manter um pouco viva, né, esse interesse cultural, e também na questão dos restaurantes a gente também faz uma espécie de tour étnico, que aqui é muito diverso, né? Sim. E as coisas asiáticas são muito fortes. Eu criei toda uma paixão por comidas asiáticas e explorar outros bairros de São Francisco. E tem lugares maravilhosos, né? Para quem é de São Paulo e é criado naquela coisa super agressiva, urbana e perigosa, aqui é um parquinho, né? É uma delícia, assim. Essas são as vantagens que compensam as saudades, que é forte também. Muito bom. E agora, último quadro, Cannabis Indica, onde a gente pede uma sugestão de pessoa, ou filme, ou documentário. O último episódio do Law & Order foi muito louco, que é o Special Victims Unit. Foi totalmente baseado nessa coisa daquelas acusações contra o MAPS, dos terapeutas que estavam ali se aconchegando, se enrolando na paciente, né? Então, a questão totalmente de abuso, do toque inadequado. Achei muito, muito engraçado que isso apareceu
no Special Victim Unit, mostrando que é um tema pervasivo na cultura, né? Que levanta questões sérias. Bueníssimo. Então agora, contatos. Bia, onde é que as pessoas te encontram? Onde é que as pessoas encontram o Chacruna? A gente tem 4 sites, tem o Chacruna Institute, né, que é Chacruna Net, daí a gente tem o Chacruna Latinoamérica, a gente tem o site da Reciprocidade Indígena e a gente tem o site da Psychedelic Culture, Cultura Psicodélica, que é o nome do nosso congresso. E eu tenho o meu site, bialabat.net. Eu também estou no LinkedIn e no Instagram. O meu Instagram é labatbia e eu recomendo também a newsletter do Chacruna. Eu queria fazer um agradecimento a você, que eu queria contar para as pessoas aqui no final que o Chacruna Latinoamérica teve a conta do Instagram nossa, do Chacruna Latinoamérica, foi banida pelo Meta. E a Anitta deu uma força para mim, tentou me ajudar, me apresentou com um advogado e deu conselhos e apoio moral, mas infelizmente a gente contratou um advogado, fez um processo e a gente não conseguiu recuperar. Foi muito triste, essa conta tinha mais de 10 anos, mais de 10 mil seguidores, e foi um momento triste. E isso mostra ainda, aquela sua pergunta, né, sobre os círculos, ainda é muito estigmatizado, é muito primitivo, né? Até abrir a conta no banco, a gente conseguiu. Foi rejeitado em 4 bancos até conseguir abrir uma conta. Então ainda está muito, muito cru tudo. Mas eu quero agradecer você, Anitta, e bom, convidar todo mundo para seguir a gente no Chacruna Latinoamérica, que a gente é teimoso e abriu outra conta. Muito bom. É isso, gente. Sigam o Chacruna, vocês já viram, né, o nível aqui da discussão. Então, quero te agradecer, Bia. Foi ótimo. Volte sempre. A casa é sua. Obrigado. Valeu, gente. Até semana que vem. Graças a você que ficou com a gente até agora. A 5ª temporada do Cannabis Hoje Pode é apoiada pela BecMed, Master Plants, Bliss, USA Hemp e Aleda. Marcas que valorizam a comunicação responsável e o jornalismo de excelência como pilares para orientar o desenvolvimento do setor. Mas é claro que nada disso teria sentido se não fosse por você, caro ouvinte. Portanto, se você gostou, compartilhe o episódio nas suas redes e com as amizades. Isso realmente faz a diferença. E lembra de deixar um like, uma estrelinha, um comentário. Vai depender da plataforma em que você está ouvindo a gente. E se você quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou enviar uma DM no @cannabishoje lá no Insta. O Cannabis Hoje Pode vai ao ar todas as terças-feiras com roteiro e apresentação de Anitta Crepe e produção da Leopoldo Electrical Group.